A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Onde está o vosso tesouro? Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 8, pela expositora Andréia Emília, do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Eu me chamo Andréia e eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão Jefia, que faz parte do 29º seu AIB Bangu, e nós estamos localizados no bairro Jabu. Bem, o tema da nossa reflexão é: onde está o teu tesouro? E para iniciarmos o nosso encontro, vamos ler uma página preparatória para a prece. A página é Presença de Deus, e nós encontramos no livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E assim nos diz a mentora: quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus, consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia a segurança e protege, pois que se irradiando recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, reparte júbilos, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havia notado e estão à tua disposição, tateando em sombras, não as vias nem as alcançáveis. Com a presença de Deus, elas se te manifestam acessíveis e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que te distribuis a mãos, a coração e alma cheios. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos distantes, mas unidos em pensamentos e sentimentos, para juntos refletirmos a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecendo aos queridos e queridas pelo convite e com a certeza da intuição e da inspiração dos nossos amigos espirituais, nós vamos iniciar a palestra de agora. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, como nós já falamos, o tema que nos foi proposto é: onde está o teu tesouro? E nos foi sugerido como referencial bibliográfico do item 6 ao 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, em que Kardec inicia
a reflexão proposta justamente com uma perícope, ou seja, uma passagem do Novo Testamento segundo o Evangelho de Mateus e no Sermão da Montanha. Então, a nossa proposta vai ser refletirmos o tema a partir deste recorte do Evangelho de Mateus, que Kardec nos traz, e nós vamos usar textos dos nossos amigos espirituais que falam sobre o assunto, para nós construirmos o nosso raciocínio. Então, a gente vai dar uma desconstruída na ordem que Mateus falou, para a gente compreender a lógica, digamos assim, o jogo literário que Jesus faz. Bom, a passagem que Jesus fala começa assim. Então, qual é o nosso primeiro ponto de raciocínio, que provavelmente foi o que inspirou a escolha desse tema, e que é muito atual, nós vamos ver. Não entozeirareis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 19. E nós estamos usando o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Bem, o nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, lá no livro da Esperança, capítulo 42, num texto de nome Nas Sendas do Mundo, ele comenta justamente esse versículo. E nós tiramos alguns trechos deste texto para que a gente possa raciocinar o quão profundo é o ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos traz com relação a esse versículo, e que a doutrina espírita vem esclarecer, porque nos traz a lei da reencarnação e a lógica da imortalidade da alma, como ensina a nossa querida doutrina. Então, Emmanuel fala assim, né? Emmanuel apresenta 3 tipos de tesouros sobre a terra, que a traça corrói, né? E que é enferrujada, que a gente perde com o tempo, que são ilusórias, são pueris, e que a tanto valor a gente dá. Então, vamos lá. Emmanuel fala assim: habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-las para sempre, adornando-nos com as faculdades que o ouro proporciona. Ou seja, a gente, às vezes, trabalha no sentido de acumular bens materiais, de ter conforto, de ter até em excesso. Né? A gente quer dar. Não estamos questionando esse fato, nem estamos falando de quando a gente tem uma reserva monetária para momentos de emergência. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do excesso. Nós estamos falando de darmos mais importância para aquilo que nos vai saciar
imediatamente, que vai de encontro ao nosso desejo, que tem a ver com usufruir dos benefícios da matéria, e que nós esquecemos de investirmos nos nossos afetos, nas nossas relações. Né? Então, Emmanuel começa falando para isso, e aí ele chama a nossa atenção, falando o seguinte: um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Então a gente vai levar como tesouro migalhas de amor que a gente distribuiu. Mas aí o Emmanuel coloca uma questão. Por que isso se transforma num tesouro, essas migalhas? Tesouro pequenininho, é verdade. Mas por quê? Porque aqueles que receberam dessa migalha fizeram a bondade de recebê-las e foram gratos. A gente colabora com um quilo, a gente colabora com roupas que não servem mais. No final do ano a gente faz aquela faxina no nosso guarda-roupa, nas nossas gavetas, e doamos aquilo que não nos serve mais ou aquilo que não nos agrada mais. E nós criamos a ilusão de que estamos fazendo uma grande caridade, que só o fato de a isso fazermos, nós já estamos ganhando pontos de Deus. E que estas doações, digamos assim, serão o nosso passaporte para a volta ao lar, ou seja, a dimensão espiritual, a erraticidade, como espíritos cuja reencarnação foi exitosa. Todavia, como doamos? Quais são os sentimentos que nós estamos colocando nesse ato de doar? Estamos dando o nosso óbolo ao nosso próximo? É isso que o Emmanuel está falando. E aí a gente desencarna, se depara com a verdadeira realidade da vida e somos, às vezes, espíritos sofridos, condoídos, porque a nossa consciência se faz presente e nós nos questionamos: o que eu fiz desses bens que tanto acumulei, mas que no fundo, foram empréstimos de Deus para que eu fizesse mais. E aquele amparo, aquele suporte dos amigos espirituais, neste momento de volta à erraticidade, é muito mais pela gratidão daquele que recebeu do que da forma como a gente, como nós estamos nos doando. Né?
É esse o questionamento que Emmanuel está nos propondo. E aí ele vai com outro, que fala assim: via de regra, amontoamos títulos de poder e empossamo-los deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Ai, desculpa, gente, alergia. Né? Então, a gente tem uma certa posição, a gente consegue agarinhar alguns conhecimentos, e aí a gente ajuda as pessoas, a gente vai se utilizando dessas conquistas para favorecermos uma pessoa, às vezes, né? Para termos um bom contato que possa facilitar a vida de alguém que esteja em dificuldade. E aí a gente faz isso. E aí o Emmanuel, mais uma vez, continua. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articular. Por quê? Graças àqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Como nós tratamos os nossos empregados domésticos? Como nós tratamos aquelas pessoas que fazem pequenos serviços para nós? Nós os vemos como semelhantes, como igual a nós, como profissionais que estão ali para levar o sustento para a sua família, ou nós vemos como se estivéssemos fazendo um favor para aquele companheiro, para aquela companheira que às vezes está desempregada e está vivendo daquilo que a gente chama de bico. E aí a gente chama para realizar algum trabalho nas nossas casas. Aquela pessoa, claro, que vai ser muito grata, vai até orar por nós, porque de alguma forma nós estamos ajudando-os, entre aspas, a levar a comida para a sua casa. Mas o que nós estamos dando de nós com relação a esses companheiros? Como nos comportamos numa fila de banco? Como nos comportamos numa fila de supermercado? Sabe? Às vezes na fila do supermercado, que vai mudar de caixa exatamente na hora que você vai passar a tua compra. Qual é o sentimento que te move? Às vezes está numa loja dessas de departamentos que a gente vê uma ala com 10 caixas e só tem 2 trabalhando. Como é que a gente se comporta com esses companheiros por causa da demora em nos atender e que não é responsabilidade deles? Né? Então, o Emmanuel está nos chamando a atenção para essas poucas coisas da nossa relação com aqueles que às vezes estão numa situação
de dificuldade e que nos procuram, ou Deus nos coloca frente a frente com eles, para que possamos, através desta troca, estarmos angariando os tesouros do céu, que tem uma importância fundamental que a gente vai ouvir daqui a pouco. E aí o Emmanuel continua. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-se com o prestígio que a frase brilhante atribui. Como é que nós estamos orando pelo nosso companheiro? Esse daqui é o mais importante para a gente espírita, principalmente nesse momento. Nós estamos participando dos grupos de orações que estão sendo feitos, que é o que a doutrina espírita está nos pedindo no momento, melhor, os nossos amigos espíritas estão pedindo no momento. Já paramos para estudar a oração, como a doutrina espírita ensina? Um belo texto é o texto sobre a prece que tem no livro Depois da Morte, de Leon Denis. O espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, tem um capítulo intitulado A Prece de Esmalha, que é uma aula do poder transformador da prece. Estamos participando dos estudos doutrinários mesmo à distância das nossas casas? Temos consciência de que, como estamos juntos, mesmo à distância, nós podemos estar gerando uma psicosfera benéfica para sanar a nossa residência, para que a espiritualidade amiga irradie luz na rua em que a gente reside e contribuindo até para diminuir o impacto de tanta negatividade que está rondando o nosso mundo no momento? É esse o convite do Cristo, nessa atual conjuntura que a gente está vivendo. Como nós estamos tratando aquele que está próximo de nós, nesse momento em que a gente está tendo que conviver tão intimamente, como esse último ano tem demandado, e cujos nossos conflitos emocionais estão entrando em choque? Nós estamos atuando nessas circunstâncias familiares conflituosas, nessas emoções que estão à flor da pele, seguindo os conselhos que nós damos no atendimento fraterno, no mediúnico, quando chega um espírito que está muito magoado com o seu e que de repente apresentou aquele mesmo problemático que nós estamos vivenciando, e aí a gente chama de meu irmão, fala da importância da indulgência, do perdão, da tolerância, e aí a gente, na hora desses embates dentro de casa, de repente não estamos fazendo isso. E aí Emmanuel continua. Mais uma vez ele chama a atenção para que um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, graças àquele que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. A gente está falando, a gente está repetindo, mas não estamos sentindo a glória do Evangelho redivivo. A gente realmente tem consciência
de que da frase que a gente sempre repete, que o trabalho é mais para mim do que para o próximo. Eu trabalho na seara do Cristo, mas porque eu preciso. O estudo que a gente está fazendo agora é muito mais para mim do que para quem está ouvindo, né? Mas será que a gente realmente está parando para refletir sobre a importância, sobre realmente a realidade dessas questões? A gente está falando isso porque o momento atual em que a gente está vivendo um caldeirão de trevas e sombras que emergem, causada por um vírus, né? Um vírus fez com que tudo viesse à tona. E a gente tenha que estar dentro de casa, para entrar dentro da nossa casa e fazermos essas reflexões que Emmanuel traz, expandindo um verso do nosso Cristo Jesus. E aí, porque a gente vai dar uma desconstruída na estrutura de Mateus, e ele vai nos perdoar por isso. Esse versículo do entesourar tesouros sobre a terra tem ligação direta com o versículo 23 do capítulo 6 de Mateus. Tem o 22 que a gente vai falar depois. A gente pulou, o 22 vai encerrar a nossa fala. O versículo 23 tem a ver com isso porque ele diz o quê? Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti treva, quão grande é a treva? O Cristo está querendo falar sobre isso? E aí a gente vai usar um trecho de um texto do Espírito Camilo, pela psicografia, do Raul Teixeira, que é o capítulo 16, que se chama Luzes e Sombras Íntimas, da Carta Magna da Paz. É o nome do livro, a Carta Magna da Paz. Porque aquelas proposições que a gente colocou do Emmanuel, fazendo a reflexão sobre o tesouro sobre a terra versus o tesouro no céu, é que, na realidade, a gente está refletindo uma luz que não fomos nós que demos, mas do outro que, de alguma forma, fora grato por nós termos servidos de instrumento para que a bondade de Cristo se fizesse na vida daquele companheiro e ele pudesse ter algum alívio para as suas aflições. Nós estamos refletindo a luz do outro. E a reflexão que pede com relação ao olho que complementa, para que o nosso olho não reflita a luz das trevas, é o quão necessário é que conheçamos as nossas sombras internas, para que, de fato, as trevas das negatividades, do egoísmo e do orgulho, tão enraizados ainda dentro de nós, possam começar a se dissipar. E aí o Camilo, fazendo uma reflexão em cima da oração atribuída a Francisco de Assis,
Onde houver trevas que eu leve à luz. Texto belíssimo, livro primoroso, a Carta Magna da Paz. Assim Camilo fala para a gente. Toda criatura asilada nas trevas corre perigo e oferece perigo. Corre perigo porque, diante de tantos motivos para cair, quase sempre se deixa arrastar, justificando com a incapacidade de ver claro ou admitindo que está conseguindo tudo ver no seio das sombras espessas. Por outro lado, oferece perigo quando assimila as sugestões ensombradas, impondo aos semelhantes a própria cegueira, ou quando arrasta os que apenas começam, os que ainda se mostram frágeis nas trilhas da vida do mundo, para os fossos da treva avultada. Reconhecemos as nossas fragilidades. Diante de todas essas sombras projetadas por nós mesmos, com as quais nós estamos tendo que nos deparar, estamos usando do artifício da fé raciocinada para vermos o quanto do mundo ainda temos a superar, como estamos olhando o nosso próximo que pensa muito diferente de nós, que tem uma vida completamente distante daquilo que a gente acha certo. O olhar que nós estamos lançando é o da indulgência, é o do amor. Se não for, já estamos tomando consciência disso e vendo o quanto de fato nós precisamos da indulgência de Deus. É isso que o nosso companheiro Camilo está nos chamando a atenção. Vale a pena ter tantas certezas se estão causando tantas dissensões e tantas dores? Estamos conseguindo superar os nossos ódios? É isso que o momento está nos propiciando. A possibilidade de tirarmos da caverna o tesouro que há em nós, que faz a imagem e semelhança de Deus. E assim Camilo termina o seu texto. A alma humana consegue divisar o valor da claridade em razão da sua oposição à sombra. A gente está diante das nossas sombras. Qual é a claridade que nós vamos colocar? Ela está dentro da gente. Somente quando cada um de nós, engajado ao trabalho da luz, romper os liames sombrios, atavicamente nutridos, nos mundos inferiores, seremos capazes de valorizar a conquista da paz, pois não há paz nas sombras, mas sim exasperação e ruína. A paz alimenta-se da luz, luz que é criação de Deus e elemento essencial e indispensável para que os nossos olhos sejam bons, permitindo-nos ver o lado bom das coisas e das pessoas. Bom será quando todos se animarem e optarem por fazer rutilar seu próprio brilho, implantando no planeta a claridade imprescindível, facultada pelo esforço de iluminação interior de cada um.
Então, queridos e queridas, este é o momento de fazermos o sacrifício mais agradável a Deus, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, e superarmos os nossos preconceitos, superarmos a nossa indiferença moral, e mais do que criticar comportamentos, e mais do que nos indispormos por pensamentos tão diferentes dos nossos, buscarmos o esforço da sublimação do amor. Fazermos como Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz, fazei-me instrumento da tua paz. Pequeno eu sou, tantos atavismos egóicos, negativos ainda trago, mas tenho consciência deles e estou me colocando à disposição para ser aquele que vai trazer alívio a tantas dores. Porque todos aqueles que estão reencarnados neste momento, independente da forma de vida que eles levam, têm a sua permissão, Senhor. E mais do que o meu olhar mau da crítica e da incompreensão, da soberba, do filtro do orgulho e do egoísmo, eles necessitam que eu me coloque de joelhos na minha pequenez, me esforce a fazer com que esta luz que existe dentro de mim, reflexo do seu amor, suplante todas essas dificuldades, clareie a minha visão e faça com que meu olhar seja o olhar simples, que vai levar o teu amor até esses irmãos. E assim, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de, mesmo à distância, estarmos reunidos em teu nome, com a certeza do teu amparo, agradecendo a tua misericórdia, que nos permite essa ferramenta maravilhosa, que não nos deixar isolados uns dos outros, porque sabemos que o pensamento, que os sentimentos se encontram. Sabemos que a maior força que há é a do pensamento. E que quando estamos reunidos em nome do Mestre Jesus, ali Ele está conosco, principalmente através dos nossos amigos espirituais, que fazem luz neste momento em nossos lares, em nossos corações e ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz do Cristo esteja conosco. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 24 de junho, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Josélia Bento, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Diversidade de Moradas, do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Aguardamos vocês!